Mas vamos falar de comportagem. Vamos lá. Então eu tenho uma carta do ano de 1986, aqui interessa agora especialmente a quem está querendo aprender a trabalhar. Já entramos agora na praia da comportagem. Ou seja, quando eu conheci o João, eu perguntei para a Isaura, quanto dinheiro vocês têm? Ela falou, nós temos 3 mensalidades. Eu falei, dá para mim o dinheiro. Aí foi de extrema confiança da parte dela. Você tinha esquecido da De extrema confiança da parte dela. Aí eu falei, Isaura, o que eu vou fazer é comprar livro. Se a gente quer trabalhar, a gente precisa de estoque. E na época era muita crise, você lembra? Uma inflação muito alta, o plano cruzado não deu certo, e aí nem um cruzado novo deu certo. E essa fase nós estávamos morando lá no ENA. E o dinheiro hoje valia 2 livros, amanhã ele já valia 1 livro, depois da manhã o mesmo dinheiro valia meio livro. Então, quanto dinheiro você tem, Isaura? Eu e o João temos tanto de dinheiro. Falei, então tá bom, pega a quantidade, traz para mim. Aí juntei com a mesma quantidade, fomos aos céus lá do Recife. Trouxemos uma Kombi. Trouxemos uma Kombi, lotamos a Kombi de livro. E aí o João olhava e falava, mas Vilas, como é que eu vou vender isso? Eu nunca vendi nenhum livro, eu estava aqui vendendo bolinho, porque eu não tenho a técnica de vender. Eu falei, João, o segredo é o seguinte, que horas começa a aula? Começa às 7 horas. Que hora termina? Meio-dia. Que horas que a gente chega lá para Palmares? A gente chegaria de ônibus a 1h30. Falei, mas eu tenho a minha Kombi. Então nós vamos de Kombi. Mas por quê? Todo dia nós vamos comportar, João. Todo dia. Sabendo ou não sabendo, nós temos que vender. E nessa, quando eu fiz o anúncio na sala, que eu estaria montando a equipe... Aí eu descobri o primeiro passo para o sucesso. É você não ter nenhum dinheiro, você só ter aquele livro, você tem que vender. Tem que vender. Ou vende ou vende. Sucesso é a necessidade. Não depende tanto da habilidade. É a necessidade. É a necessidade. É o primeiro passo mesmo. Porque eu não tenho dom para comportar cara, eu não acredito nisso. Eu não tenho dom para ser pedreiro, nunca vou fazer uma casa. Eu não tenho dom para ser motorista, nunca vou dirigir. Eu não tenho. Ou seja, eu vou dar desculpa, João, que eu não tenho dom e não faço. Não, mas aqui você está passando fome, você tem necessidade. Aí você tem que comer. Aí você não tem dom, cara, não tem isso, não ter dom. Você tem que ter o dom. Dom nada. Se vira, meu amigo. Vai sem dom. O importante é ser trabalhador. O ano era 1986, sindicatos bancários de Pernambuco, e eu quero enfatizar isso para vocês, adventistas, que nós temos que ser adventistas, nós temos que falar a nossa raiz, nós temos que dizer quem nós somos e o que somos e o que queremos. E assim vai. Pelo presente, apresentamos os representantes do Serviço Educacional e Saúde, órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vem proferindo palestra nos estabelecimentos bancários em todo o Brasil. Portanto, solicitamos a atenção deste banco, a fim de que o citado senhor ou senhores possam dar palestras aos funcionários, enfatizando sobre o álcool, sobre a bebida, sobre o tabagismo, para que venham deixar esses terríveis vícios. Ou seja, a carta existe desde 1986. Saindo dali, a gente vai, nas primeiras férias, o João vai para o Ceará, né? Você foi para Fortaleza, e eu levei um ônibus da Itapemirim, com 44 alunos de teologia, e naturalmente no ano de 86 ainda, eu agora, nas primeiras férias, João, de julho, vou para o Espírito Santo, você vai lá para Fortaleza, e aí eu chego com a mesma história, procuro o sindicato, os empregados, estabelecimentos bancários, e agora damos nome às pessoas, né? E o sindicato apresenta João Vilas Boas, Max Guilherme do Nascimento, Éder Rafael Cruz, que foi pastor também nos Estados Unidos, né? A ex-esposa do Max, a Dair Silva, e a minha esposa, a Edias. Ou seja, irmãos comportores, não dá para vender o peixe sem saber onde você pescou. Ok, qual peixe? Igreja Adventista. Qual é o formato? Hoje, Instituto Vida. O que você tem que ter? Uma carta de alguém da sua cidade apresentando você, de um vereador, Vilas, de um prefeito. No passado, a gente usava muito assim, você vai para uma cidade, pega a recomendação do padre, lógico, do delegado. E tal. Hoje também. E ainda funciona hoje. Lógico que funciona, né? Porque eles moram lá. Essa carta está mostrando isso. Eu lembro que quando a gente tinha ela, eu fiz carta de vários lugares, da Petrobras, da Caixa. Todas as cópias estão todas aqui. Banco do Brasil, está tudo aí. Banco do Nordeste, Banco Caixa Econômica, Banco Itaú. Quando você chega com uma carta de recomendação, olha, sugerimos que você abra as portas para fazer palestra, etc. A porta abre. Porque eles têm confiança. Mas será que isso aqui é a ideia de Vilas Boas? Será que isso aqui é a ideia de João Vicente? De jeito nenhum. Isso aqui está escrito no Comportor Evangelista. Cada vez que você efetivar uma venda, peça para aquela pessoa poder, então, apresentar você.
é interessante. O comportor de Êxodo também fala sobre isso, João. Sim. Então, nós temos a raiz, nós temos a experiência. E o mais bacana é quando Ellen White fala que os que são escolhidos como comportores devem ser homens e mulheres que sintam a responsabilidade do serviço, cujo objetivo não seja conseguir lucros, mas proporcionar luz ao povo. Então, nós não estamos falando de comportagem por dinheiro, embora a venda traga a questão financeira. Deixa eu te falar uma coisa. A gente falou aqui de cartas, né, palestras, etc. Mas, sabe, eu sou comportor, vamos supor que eu seja um comportor, porque a gente precisa de todos, né? Todos, de revista. Um comportor de porta em porta. Ótimo. Ele tem que bater de porta em porta, porta em porta. O que eu posso fazer? Eu não vou lá na prefeitura pegar uma carta do prefeito para bater de porta em porta, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir na minha igreja adventista. Eu posso pregar sobre publicações, eu posso apresentar para a minha igreja. E as portas dos irmãos se abrem. Não, mas segura aí. Eu posso apresentar para os irmãos o trabalho que eu estou fazendo. Já que o irmão não tem condições, às vezes, de pregar para um amigo dele o evangelho, eu vou lá pregar no lugar do irmão. Bacana. Então eu peço para o irmão me dê 5 contatos de seus amigos que não são adventistas e precisam receber a mensagem do evangelho. Eu vou lá visitá-los. Que bacana. Aí eu pego esses endereços e vou lá visitá-los. E olha, o senhor é amigo do fulano, tem aqui uma selfie meu com ele aqui, ó. Nós somos amigos. Uma foto? Ele já mandou um WhatsApp para você de que eu vou te visitar. Que dia que eu posso falar contigo? Ele marca o dia, você vai lá, apresenta para ele todos esses materiais, você já vai chegar com confiança, a porta vai abrir para você. É a mesma coisa então, da carta. É a carta, né? É a carta. Então, em todo segmento que você está, você pode criar meios de ter essa carta, entre aspas, né? Para abrir portas para você. A gente não pode não ser criativo, né, nesse momento. Mas vamos embora. Quando Pedro se converte, ele tinha um trabalho. Ele era pescador. Sim. Aí Deus converte a Pedro, muda a história dele e diz: você vai continuar pescador, mas não é de peixe mais. Vai mudar um pouquinho. Eu só quero que você saia do reino animal para que você viva o ser humano. Eu farei de você pescador de homem, ou seja, irmão adventista que está me escutando nesse momento, escutando o pastor João Vicente Pereira, e você, por acaso, está desempregado, venha para a comportagem. E se você está empregado, venha também. Porque se eu, naturalmente, eu quero viver os últimos dias, quero pregar essa mensagem, quero viver da mensagem, o melhor caminho é a comportagem, João. Não há outro formato, a não ser que eu seja um médico, eu trabalho no hospital adventista. A não ser que eu seja um hospital adventista, eu seja um enfermeiro. A não ser que eu vou trabalhar na casa do brigador. A não ser que eu trabalhe no ramo da obra, eu naturalmente estaria empregado. Fora disso, é comportagem. Ô Vilas, deixa eu falar uma coisa para você, para convencer os nossos amigos aí que estão nos assistindo. Note o seguinte, comportar é muito fácil. As pessoas é que pintam que é difícil, né? Mas não é difícil. É difícil para quem não trabalha, para quem não se especializa, para quem não quer crescer. Mas se você tem um mínimo de noção, treinamento, relacionamento, isso que eu acabei de falar, pegar um contato com um amigo. Simples. Nossa, o amigo vai te receber com jantar, né? com almoço, né? É muito fácil você comportar. Basta que você faça a coisa certa. Qualquer profissão é difícil e é fácil. Né? Ser um médico é difícil para mim. Né? Mas para quem já é médico, está acostumado com aquilo lá, sabe, é tranquilo, é a vida dele aquilo lá. Então a comportagem não é difícil. O que as pessoas falam é que elas não estão vivendo aquele detalhe. Note o seguinte, para qualquer necessidade que o ser humano tenha hoje, a comportagem tem uma solução. Com certeza. Os livros que você distribui, eles falam de uma qualidade de vida que hoje está sendo comprovado cientificamente que é a melhor qualidade. E nós pregamos há mais de 60 anos. Sim. Basta ver a vida de saúde. Não, você vai lá na Califórnia e vê o grupo de adventistas que foi objeto de uma pesquisa, que vivem muito mais porque seguem os padrões de saúde que nós temos na vida de saúde. E todo mundo hoje quer ter saúde, né? Então você tem a resposta para eles. Aí você vai numa família que tem criança, né? Que você tem o nosso amiguinho. Você tem o nosso amiguinho. Aí você diz, não, mas para aí, nosso amiguinho é papel, a criança quer isso aqui. A criança sabe pintar, João. A criança quer pintar, ela tem ali o quadradinho onde ela pode pintar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje,
o que os pais mais querem Que eles leiam. é tirar um pouquinho as Com crianças certeza, da tela, com porque está certeza. sendo perigoso isso aqui, Muito. né? E colocar um pouquinho mais no papel para desenvolver habilidades, né? A habilidade Coordenação. de coordenação motora e outras coisas mais. Então, o nosso amiguinho hoje é uma resposta a uma necessidade que a sociedade tem. E outra, o nosso amiguinho, Vila, é a única revista que nós temos segura, porque as outras todas estão indo para tendências ideológicas para cá e para lá, você não tem mais segurança, e o nosso amiguinho traz essa segurança. Então, o comportor hoje, ele tem nas mãos o que a sociedade precisa em qualquer aspecto. Eu podia falar aqui de assuntos de natureza mental, espiritual, o comportor tem a solução também. Psicologia, tem vários livros nessas áreas, e todos de ponta, todos com autores renomados. Então a gente tem a solução, e não é difícil vender. Basta você usar a técnica adequada. Vocês querem trabalhar 3 horas da madrugada? Todo mundo está dormindo. O Vilas e o João Vicente trabalhavam 3 horas da madrugada. Onde que a gente vendia? Padaria. Vocês querem trabalhar em locais que ninguém vai? Devido a quê? Você não tem um barco, você não sabe nadar, e mesmo que soubesse nadar, não chegaria nunca numa plataforma de petróleo. Nunca! A não ser pela comportagem. João, como é que você chegava na plataforma de petróleo, João? Cara, de helicóptero. Pergunta se eu tinha dinheiro para pagar o helicóptero. Quem te levava lá, João? Qual era a empresa que te levava lá? Petrobras. Eu dei palestras em toda aquela bacia de campos, né, nas plataformas. Interessante, né? Naquelas férias, Vilas, foram 26 bolsas de estudos. Que bacana. 26 bolsas. E é difícil comportar, cara. Que é isso? E eu acho que também, falando para vocês, bacana. Ó, e tá nesse livro aqui a história, viu? No último capítulo, depois a gente fala um pouco sobre ele. Que legal. Desafio das alturas, né? O último capítulo fala nas plataformas que o João Vicente visitou lá no Rio de Janeiro, Macaé, aquela região. E naquela região também estava no Rio de Janeiro. Naturalmente, o pastor era o Vilmar Hirler. Vilmar Hirler. E o César era o adjunto dele, né? Social. Pastor César Reis. César Reis, grandes irmãos, grandes amigos, e aí eu ficava com o pastor Hirley fazendo comparativo com você. Ele falou assim, eu venderei um Monza vermelho para aquele que mais vender nessas férias. Foi bacana, e a gente já chegava todas as férias querendo comprar um carro novo para poder voltar para o colégio já, para naturalmente... Não podia voltar de carro velho, né? Tinha que voltar de carro novo, que era a aposta que eu fazia com o João quando saía do colégio. E eu ficava perguntando pro Vilmar, como é que tá as vendas do João? Vilas, dessa vez eu acho que o carro é dele, porque naturalmente você criou a criatura está sobrepujando o criador. Eu falei, mas por que ele vai vender tanto? Não, cara, ele tá pegando livro aqui, mas é muito cura a saúde pelos alimentos. E aí vem o pessoal da Petrobras, ajuda a carregar, põe no helicóptero, leva ele para a plataforma e tal. E você nesse projeto formiguinha sua aí no Banco do Brasil, você não vai conseguir comprar meu carro. Aí eu falava, como é que tá o score aí? Aí, naturalmente, chegou um dia que eu falei, não, o João, você não vai ganhar de mim, mas não pode nem abrir de jeito nenhum. Eu vou lá, vamos lá na plataforma, vamos ver o negócio. No dia de embarcar, o Banco do Brasil me liga, Brasília, e aí o Departamento Médico do Banco do Brasil me liga, a carta está aqui até hoje. Senhor professor João Vilas Boas, gostaríamos de que o senhor viesse a Brasília, para que o senhor fizesse palestra não só no Banco do Brasil, mas também no Banco Central e, acima de tudo, no Ministério da Marinha. Uau. Faltava 4 dias para terminar as férias. Você abandonou eu no helicóptero. O Vila sai da puxada para entrar no helicóptero, entra no avião, vai para Brasília. E, naturalmente, no prédio do Banco Central, aquela caixa preta que tem lá em Brasília, ali eu pude vender e passar na frente do senhor pastor João Vicente Pereira. E o Vilmar Hirley vendeu o Monza dele zerado para nós vermelho. Vilmar, lembranças boas, meu irmão. Sei que já está aposentado. O Vilmar foi, naturalmente, também o departamental mundial, né? O Vilmar foi da Conferência Geral, vice-departamental, onde está o Marrone hoje. Então, essa turma que envolveu conosco, que nós nos envolvemos... Nas férias, eu não comprei o carro dele, mas eu comprei um apartamento, eu comprei um outro carro zero. Legal. E eu paguei os estudos dos 3 anos que faltavam, todos eles lá à vista. Né? O que eu estou tentando dizer para vocês? É uma bênção. Se Deus promete, Ele cumpre. Com certeza. Quando o livro de Lucas, ele pergunta...
porventura eu mandei vocês a algum lugar e não mandei a sacola e não mandei o alimento? Porventura eu mandei vocês a algum lugar e não dei o suprimento? Até hoje é assim, João. O povo ouvindo a gente aqui pode dizer, mas são dois caras contando lorota, né? Será? Será? Quem ouve não consegue acreditar. Eu não acreditava. Quando a minha esposa, né, na época, falava desse tal de Vilas Boas, é maluquice, não é impossível acontecer isso aí. Não é maluquice. Quando eu saí com você a primeira vez, eu vi que não era maluquice. Não é só sinceridade, João. É só honestidade e trabalho. É a gente se colocar nas mãos de Deus, trabalhar e governar os milagres. Vamos lá, se o pessoal não acredita, né? Talvez alguns até hoje não acreditam. Vamos voltar ao time. Por isso que eu quis deixar registrado. Vamos voltar ao time, que o ano era 1985, Ministério da Marinha. Ministério da Marinha. Eu chego na teologia em 86, eu tinha apenas 7 meses de adventista. E aí, naturalmente, como é que aconteceu, João? É até bacana explicar para vocês como é que eu chego na história da comportagem. Aqui, olha, participa Vossa Senhoria, que a palestra proferida nessa escola pelo professor João Vilas Boas e doutora Edivalda Andrade da Silva sobre o tema Como Deixar de Fumar, atingiu plenamente os objetivos propostos, pois permitiu aos alunos a obtenção de conhecimentos preventivos na forma de erradicar ou amenizar os males decorrentes do hábito de fumar. Dessa forma, considerando a amplitude alcançada pela palestra e a preço conduzida de forma irrepreensível pelos palestrantes, este comando deseja agradecer a colaboração proporcionada e esperar contar em outras oportunidades com a mesma atenção e colaboração. Luiz Sérgio Silveira Costa, capitão de fragata comandante. Isso era em Vila Velha, Espírito Santo. Peraí, mas como é que o Vilas Boas chega na Marinha, quando ele estava há menos de 3 meses batizado na instituição adventista, João? Como é que aconteceu isso? Talvez nem você saiba. O que ocorre é o seguinte: o Dr. Reis me deu o estudo bíblico. Sim. E aí ele viu o que eu fazia. Eu tinha um comércio, João. Eu tinha um pequeno comércio de vender materiais elétricos. E aí o Dr. Reis, um dia pescando comigo em Vila Velha, ele perguntou: como é que é a sua vida comercial? Já que você vai se batizar, eu queria entender como é que você sobrevive, tal. Eu falei: doutor, é simples, eu vou a São Paulo, compro material elétrico, e aí põe no ônibus da Tepimirim, espero aqui o material, põe na compra para vender, e geralmente trago tudo sem nota. Quando eu falei que trazia tudo sem nota, o doutor Reis falou assim para mim: como assim? Meu irmão, peraí, deixa eu entender. Você trabalha sem nota, você compra sem nota em São Paulo, vende sem nota aqui, você quer ir para o inferno? Você está querendo ir para o inferno? Porque a Bíblia diz que é melhor entrar no céu sem um braço do que com os 2 no inferno. Mas, doutor, peraí, o senhor está querendo dizer que além de eu ter que fazer tudo que faz um adventista, né, ser honesto, ser trabalhador, ser isso, ser aquilo, eu também não vou poder nem comprar sem nota? Eu sou trabalhador, eu sou honesto. Ele falou: não, você não é honesto, você é desonesto. Você precisa confiar em Deus. Você precisa parar de comprar sem nota e vender sem nota. Aí eu falei: mas doutor, isso é impossível, a prática comum do negócio. Aí ele pegou e falou assim: olha, e a loja sua lá, como é que está de nota? Eu tinha uma loja na Rua da Igreja, Henrique Moscoso, lá em Vila Velha, a igreja até hoje é lá. Eu falei: a metade daquela mercadoria, João, não tem nota. Ele falou: olha, irmão, eu não sei nem o que falar para você, mas batizar você não vai, não. Aí eu olhei para ele: doutor, o que eu preciso fazer? Ele falou: vai e vende. Ou dá aos pobres, mas segue a Deus. E o que eu fiz, irmãos? Tudo naquela loja, tudo, João. Em menos de uma semana eu vendi mega barato, acabei com a loja. O ponto da loja, João, botei 25 cadeiras plásticas e tornou um ponto de pregação da instituição adventista. Eu não era nem batizado. Dando estudo bíblico para pessoas que eu não era nem batizado. Ele olhou para mim assim e falou: rapaz, isso é bem estranho, né? Eu sou tão estranho, irmãos, e se algum adventista não acredita na história, abra o yearbook do ano de 1985 em Vila Velha, está lá o Dr. Reis comentando o meu caso, no yearbook mundial, ok? A história da conversão de um ex-hippie, que é o meu caso, né? Cabelão até aqui e tal, um ex-comerciante sem nota e me tornando agora um comportor. E aí, naturalmente, antes de chegar na palavra comportar, João, tem um fato inusitado. Eu procurei o Dr. Reis, já vendi a loja, já acabei com tudo, me tornei um pregador, mas eu como o quê? Porque não tem dinheiro para comer agora. Aí ele falou: olha, Vila, você vai ter que trabalhar. Eu falei: lógico que eu trabalho. Ele falou: mas você vai ter que trabalhar do seu jeito. Eu falei: doutor, o senhor não me deu estudo bíblico? Não tem um emprego para mim no hospital? Ele falou: João, você é médico? Eu falei: não. Então não posso te empregar. Não. Você é enfermeiro? Eu falei: não, também não posso te empregar. Não. Você é nutricionista? Não, também não posso te empregar. Eu falei: mas e agora?
Aí ele falou, talvez você seja um bom vendedor, que você é um bom vendedor, do Garantia de Saúde. E falou do plano de saúde, João, da Igreja Adventista, antigo plano de saúde, Sim. o Garantia de Saúde. Falei, como é que vende isso, doutor? Ele falou, do jeito que você quiser, o importante é vender. Vendi 10 mil garantias de saúde em 2 meses. Nossa. Ele falou, como é que você conseguiu isso? Eu tenho a carta aqui também. Ou seja, eu fui numa empresa, vendi para todo mundo, peguei carta da empresa, agradecendo demais, um baita de um convênio com o Hospital Adventista, e naturalmente a coisa foi andando, e aí eu comecei a já ser vendedor. Não, mas estou curioso, quero saber como é que você chegou na Marinha lá. Vambora, para antecipar, né? Legal. Um dia nessa de vendedor de plano de saúde, estou lá no hospital, já agora conhecido demais dos clientes, que foi eu que trouxe o cara para ser cliente do Hospital Adventista. Estamos lá, tinha agora uma mesinha no stand do Hospital Adventista de Vila Velha, 10 apartamentos, pequenininho hospital, mas extremamente missionário. E aí houve um acidente, João. De Vila Velha para Vitória, bate 2 Fiats, carrinho da época, e morreu 2 de um carro, 1 do outro, e sobrou 3 vivos ali, todo quebrado, e 2 vivos aqui, todo quebrado, e levava para o primeiro hospital, o Hospital Adventista. E aí o doutor Reis me sai lá de dentro, parafernado, com a vestimenta de cirurgião, que ele estava costurando todo mundo. Vilas Boas, rapidinho, vai na sua casa, bota um terno e vai na Marinha dar palestra. Meu pai, você foi... Eu olhei para ele, doutor, você quer o quê? Bota o terno, estou mandando o doutor Edivaldo junto com você, ele é um médico, mas quem vai dar palestra é você. Eu falei, doutor, o que eu vou falar? Fala o que você quiser, mas vá agora, porque a palestra quem faria seria eu, e eu não posso. Vai embora. Estamos mandando um fax apresentando você. Aí o Hospital Adventista mandou um fax para a Marinha. Professor João Vilas Boas, ok? E, naturalmente, doutor Edivaldo Andrade da Silva, médico do Hospital Adventista, né? E aí chegamos lá, João. Falar o quê, João? Contei a minha história. Como é que eu estava entrando na igreja adventista, como é que meu pai fumava pra caramba, e como é que meu pai morreu com infarto. Contei toda aquela história, e aí, naturalmente, o doutor Edivaldo entrou, contou um pouco da técnica, como deixar de fumar. Me levanta a mão um marinheiro. O senhor não tem um livro sobre isso que vocês estão falando? Era tudo que você queria. Irmão, eu tinha 25 anos. Então eu volto para a Marinha, volto lá para o hospital. Naturalmente, o doutor Reis na frente, assim, ele era muito sarcástico, irônico, ele olhou, o que você fez na Marinha? Eu falei, eu não sei. Eu não estou entendendo. O senhor pediu para ir lá contar, eu contei a minha história. O senhor está careca dele, era careca, está careca de conhecer. Mas o homem tinha 50 anos, médico do Hospital Adventista, eu tinha 25. João. Aí o resultado, ele olhou para mim assim, você aprontou alguma lá. Eu falei, por quê? Olha o fax aqui da Marinha, eu tenho ele aqui. Olha o fax da Marinha. Está pedindo para você voltar amanhã lá e falar agora de 100 em 100 com os mesmos marinheiros que estavam hoje lá, os 1.500. Meu pai do céu. Aí eu falei, está brincando, doutor? Aí vai surgiu lá. A sementinha da comportagem. Não, aí, João, aí eu chego lá de 100 em 100, me levanta a mão um marinheiro, meu pai fuma, professor. Como é que meu pai poderia fazer para deixar de fumar? Teria algum livro sobre isso? Eu volto lá no hospital. Você não tinha ideia de livro que tinha nenhum. Volto no hospital, João. Chego no hospital, doutor Reis, falaram lá de livro, o senhor tem algum aí? Ele falou, puxa vida, seu negócio é comportagem. Eu falei, qual o quê? Eu nem sabia, nunca tinha ouvido essa palavra, João. Tinha recém-batizado 2 meses. Aí ele olhou e falou assim, peraí, já vou ligar, pastor Eurico Manuel de Oliveira. Ligou, pastor Eurico. Eurico, tem um menino aqui que é um baita do vendedor, ele precisa comprar um livro com você aí, tô mandando ele agora, certo? Mandou para lá, João. Chego lá no Eurico, pastor Eurico. Aí eu falei, pastor, pediram lá um livro assim, assim, assado. Aí ele falou, então você está aqui, esse é o prospecto, você vai lá e tira o pedido. Mas quando eu olhei, era metade Fundo do Banco do Céu, metade Desafio das Drogas. Eu falei, não, o cara não usa droga, não. Ele está querendo o livro de como deixar de fumar. Ele falou, Vilas, deixa eu explicar para você. Isso é um prospecto, você vai lá e naturalmente vai oferecer e ver que a pessoa queira, tira o pedido, tal, tal, tal. João, eu falei para ele assim, que eu falei para sua esposa, eu falei para ele. Eu falei para ele, quantos livros o senhor tem? Eu não quero comprar o Desafio das Drogas, quero comprar o Fundo Banco dos Réus. Quantos livros o senhor tem aqui de estoque? Ele falou, não estou entendendo. Ok? Doutor Reis me ligou, disse que você entrou na igreja faz 2 meses, você está querendo comprar o estoque todo? Eu falei, sim. Quantos livros o senhor tem? Aí ele pegou e falou, eu tenho acho que 6 mil livros. 6 mil livros, João. Vai dizer que você comprou tudo. Todos. Aí, mas como é que eu ia ter dinheiro para comprar? Eu tinha um Fiat Spazio, ano 82. Acredito. 2 anos de uso. Eu falei, a chave está aqui e o documento está aqui. Vamos trocar, pastor? Se o senhor não quiser trocar, eu vou vender o carro agora e vou voltar para comprar livro. Porque com esse livro que o senhor está me vendendo, o preço que o senhor está me vendendo, o senhor disse que eu vou ganhar 50%, eu vou poder comprar por 10, vou vender por 20, eu vou comprar 20 carros.
eu só vou vender o livro. Aí ele falou, mas peraí, eu vou ligar pro Dr. Reis, eu não vou poder fazer negócio com você. Segura onde? Você tem 25 anos, você tem 2 meses de adventista. Aí ligou pro Dr. Reis. O Dr. Reis, infelizmente, é falecido. Pai da Liris, médica ali em Hortolândia, pai do Danis, médico lá no Rio de Janeiro. E aí o Dr. Reis falou assim para ele, faça. Se ele quer fazer, faça. Ok? Porque o que eu vi ele vender garantia de saúde, que ele vai vender muito livro. Aí o pastor trocou comigo, João. Ele trocou os livros no carro, deu 4 Kombi, João, cheias de livros. Aí quando vai entregar lá no apartamento, nós morávamos ali perto do Hospital Adventista, a minha esposa do 3º andar olhou e sobe caixa, encheu a sala, encheu o quarto. E aí ela procurou o Fiat. Ela olhou cadê o carro? Cadê o carro? E no que ela não viu o carro, ela já imaginou. Ela falou, você não trocou o nosso carro em livro. Eu falei, troquei, mas fica tranquilo que em menos de 2 semanas teria um mais novo, assim, assado. Minha mulher largou de mim, João. Ela falou, estou indo embora. Você viu lá na igreja de São Carlos, lá com o Moisés, nós falamos. A minha esposa largou de mim, quem estiver me assistindo aí. Foi embora, comprou a passagem em Vila Velha, voltou para Taubaté, voltou para a mãe dela. E aí, naturalmente, João, fiquei sozinho 3 meses. 3 meses, foi João. Foi bom, né? Você ótimo, foi ótimo. Vendi 6 mil livros. Eu vendi todos. Aí ela voltou. E aí o Dr. Reis falou, Vilas, quer vender bastante? Aqui um conselho a todo mundo que crê em Deus. O Dr. Reis me deu o conselho. Quer vender bastante? Faça um pacto com Deus. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou, eu não estou aprendendo a devolver o dízimo, a oferta. Não, faça um pacto, mas faça um pacto poder. Aí eu falei, qual? Ele falou, olha, eu estou ajudando a montar uma igreja lá perto de Vila Velha, ok? Me foge o nome uma beira de praia lá. Aí ele falou, estou montando uma igreja. É pequenininho, um salão alugado, faz um pacto, se você vender todo, você constrói a igreja. Eu falei, doutor, gostei da história. Aí eu ajoelhei, João, e falei para Deus, metade, metade. Eu vendo e metade... me foge o nome agora da Barra do Jucu, lembrei, Barra do Jucu. Quem for de Barra do Jucu, a igreja está aí construída pelo Vilas Boas no ano de 1985, João. Antes de ir para o ENA. Antes de ir para o ENA. Eu vendi tanto livro em 6 meses. Então, cara. Era isso que a minha esposa me contava lá. Eu conheci o cara que fez isso, eu não acreditava. Aí é onde entra a fé. Onde entra a fé, onde entra o trabalho, onde entra o mentor. Nós precisamos ser mentores, João. Você está com 60 anos, indo para 60. Eu tenho 64. Nós temos que contar isso para as pessoas. Nós temos que ensinar, João, e mostrar que é possível. Porque senão eu fico sem modelo. Nós temos que ter modelo. Gente que viva da comportagem. João, eu vivo da comportagem a vida inteira. Só que tem um detalhe. Com 64 anos, 4 horas da manhã eu dou palestra, João. 5 horas da manhã eu dou palestra. 6 horas da manhã eu dou palestra. Dou palestras às 10 horas, dou palestras às 11 horas. Hoje eu trabalho especificamente para a Polícia Militar. Mas e quem é que ajuda a construir o teu sítio? Domingo. Aos domingos. Sou pedreiro. Tem tempo para isso aí? Tenho. Eu tenho 3 pedreiros que moram lá e eu vou lá ajudar. Você trabalha a semana inteira, irmão. Mas Deus mandou, João. 6 dias trabalhará, João. Ele não mandou parar no domingo, ele mandou parar no sábado. Se tivesse mandado na terça-feira, eu parava também. Mas ele mandou no sábado, eu tenho que obedecer. 6 dias para trabalhar. Energia, hein? Não é energia, é necessidade, você acabou de falar. Hoje eu tenho um sonho, e passa a todos os comportadores, um grande sonho, um sítio enorme que eu tenho na região de Campos do Jordão, criar um centro de treinamento voluntário de comportadores, para a gente poder passar enquanto vivos. João é meu convidado, os pastores são meus convidados, para a gente poder falar para vocês e vocês se conscientizarem e entrarem nessa batalha, João. Deus está chamando a última leva, é a última leva. Vamos ser comportadores, vamos levar essa mensagem de casa em casa, vamos levar por empresa, vamos levar por indústria, vamos levar pela internet, vamos levar de porta em porta, vamos levar de qualquer jeito, mas vamos levar, João. Amém? Precisamos. Com certeza. Não é acaso você estar na casa do brigador. Não é acaso ter conhecido você lá atrás, não é acaso ter conhecido o Carnaçal, não é acaso ter conhecido o Marrone, não é acaso ter conhecido o Toninho, não pode ser. Não pode ser. Não, Deus me livre todas as coisas. E conheci o Marco Aurélio, sabe quando? Quando eu fui a convite do pastor Paulo Martins, fui para dentro do NASP. O Martins era o diretor do NASP. Para dentro do NASP. O diretor do NASP era o Paulo Martins e o diretor do SALT era o Amin Rodor, nosso irmão, nosso amigo, né? E aí, naturalmente, qual era a técnica lá? Nenhuma, João. Só ajudar os meninos a pagar mensalidade. Muitos estudantes estavam deixando de estudar por não ter dinheiro. Tinha um ônibus lá. Aí eu falei, Martins, nós precisamos de comprar um ônibus. Aí o colégio comprou um ônibus. E o que eu fazia com os meninos? A mesma coisa, João. Em vez de nós dois lá atrás, em 86, os meninos saíam do colégio, almoçavam no colégio, ok? Colégio, mesmo que não era interno,
abriu uma porta nesse sentido para que almoçasse lá no refeitório, entrava no ônibus, ia para Mojimirim, para Mogi Guaçu, íamos para Limeira, Para as cidadezinhas ao redor. comportar toda a tarde, João. Em menos de 14 dias, todas as dívidas daqueles meninos foram pagas. Tinha até uma casinha lá que tinha. Aí montamos, você foi na inauguração, né? nós vamos mostrar no vídeo, nós vamos mostrar nessa entrevista. Você, pastor Marco Aurélio, Carnassale, todo o pessoal lá, para a gente poder montar um centro de comportores dentro do NASP, um local de venda de livros. Como é que chama isso hoje? IDEC. IDEC. Olha que barato. É um centro, que a gente chama, né? Onde tem um diretor que treina os comportores. Ele não sai para vender, já é outro projeto, né? Não tem estoque de livros e tal. Legal. Mas ele motiva o comportor, recruta o comportor, treina o comportor e depois eles são espalhados pelo Brasil. E o meu filho é diretor de um desses IDECs, lá no norte do Brasil. Olha, tem que ter o terceiro tempo para explicar um pouquinho a mais para vocês, para que você se motive a ser um comportor. E se você já é, se capacite, me coloca à disposição, o João se coloca à disposição. Hoje pela internet é tão fácil responder perguntas para vocês, dar um norte. O grande segredo é, sejam um evangelista. E Ellen White fala, um comportor evangelista. Viver, João, do evangelho. Viver do evangelho. É a única forma, irmãos. E, aliás, é a única que vai prevalecer. No primeiro tempo, nós falamos do problema que nós teremos certo pela frente nas nossas instituições. É profetizado isso. O comportor não. Pelo contrário, é o que vai terminar a obra. E se ele tiver um pouquinho de experiência, João, na área da saúde, se ele souber um pouquinho de tratamentos naturais, que é exatamente o que eu tenho sonho lá no sítio, de treinar também na área médica missionária, para a gente contratar médicos ou convidar médicos para dar essa aula aos comportores, naturalmente teremos um baita do exército. Vai ter um terceiro tempo, então? Teremos bem rápido. Mas vai ter que pagar um salário, então é dado 2 tempos aqui. Então, vai ter spoilers. Difícil foi trazer o João lá de Tatuí para cá, vai pegar um voo daqui a pouco, não vou perder a oportunidade, não. Tem presente para entregar para você ainda, então tem que ter o terceiro. Próximo tempo. Venham conosco.